Essa até eu mesmo não sabia, até ver uma chamada na internet falando sobre isso. Você sabia que o Brasil tem a maior incidência de quedas de raio do mundo? Cara, vamos entender por quê. Roda a vinheta. Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramagnoli e você deve estar se perguntando por que diabos a gente está falando sobre raios. Tem tudo a ver com a nossa área de prevenção e combate a incêndio, pessoal, porque a gente trabalha com meios de proteção contra descargas atmosféricas. Eu vi essa chamada outro dia na internet, achei muito legal, falei, eu preciso gravar um vídeo sobre isso para a gente entender por que o Brasil tem a maior incidência de raios do mundo. Primeiramente, vamos entender o que é um raio. Um raio, pessoal, que a gente vê lá em épocas de tempestade, aquele fluxo luminoso gigantesco, aquele estrondo monstruoso, é uma descarga elétrica na atmosfera, tá? Então aquela luz que a gente vê justamente é uma descarga elétrica. É aquela eletricidade que a gente vê. A gente vê não dá pra ver. Aquela eletricidade que a gente sabe que existe dentro dos fios da nossa casa, dentro dos fios das tomadas, nos disjuntores, a gente consegue ver na descarga atmosférica, porque aquele clarão que passa ali é o que passa dentro desses condutores elétricos na nossa casa. Você para imaginar a potência que tem um raio desse para você conseguir enxergar a olho nu um clarão tão estrondoso como aquele. O que faz com que aconteça essa descarga elétrica monstruosa que a gente vê? Excelente pergunta! É justamente as cargas opostas entre as nuvens ou entre as nuvens e o solo. Essas cargas opostas entre positivas e negativas, extremamente acumuladas e em atrito ali, fazem com que aconteçam essas explosões de eletricidade que a gente vê. Isso foi descoberto por Benjamin Franklin lá em 1750, faz pouco tempo, né? E essa descarga atmosférica é uma explosão de energia, de eletricidade que acontece ali nessa precipitação que a gente vê em épocas de chuva, justamente porque acaba acontecendo ali entre as nuvens e o solo, ou entre o solo e as nuvens, que é o mais comum da gente ver. Ou às vezes acontece entre as próprias nuvens, quando a gente vê os clarões apenas no céu. Um raio, pessoal, pode percorrer na média 5 km de distância na vertical ou na diagonal, ou seja, como ele seja distribuído. Ele pode ter uma potência média de 30.000 amperes. Você deve estar se perguntando agora o que é 30.000 amperes, que ordem de grandeza é essa? Cara, para pensar o seguinte, um disjuntor da sua casa de uso comum que você tem na média 20 amperes. Imagina agora o que é 30.000 amperes. São muito mais que 1.000 disjuntores que tem aí dentro do seu quadro de eletricidade. Explicado tudo isso, dado todo esse contexto, por que o Brasil tem a maior incidência de raios no mundo inteiro? Justamente pela sua localização geográfica, pessoal. O Brasil, ele está numa altitude geográfica onde favorece muito a incidência de raios. Por conta das temperaturas que a gente tem aqui, seriam umas temperaturas muito elevadas. E também por a gente ter uma área geográfica muito avantajada, muito mais que muitos países na mesma região que nós. Então isso acaba favorecendo que em todo o país acabe caindo mais raios por a gente ter uma geografia maior. Mas a posição do país no globo favorece muito. No Brasil, pessoal, chega a ter uma incidência de 70 a 80 milhões de quedas de raio por ano. É absurdamente alto. Aí você deve estar se perguntando agora, meu Deus, vou mudar de país, eu preciso sair desse país porque é perigoso. Por que você acha que é perigoso? Você já parou para pensar em todas as catástrofes naturais que acontecem em outros países? Por exemplo, o Japão, muito famoso pelos terremotos. Nos Estados Unidos também é muito comum os terremotos. Alguns países onde acontecem tsunamis, alagamentos, o próprio Brasil acontece muito. O que a gente tem que zelar e preservar, pessoal, é os meios de proteção e os meios da gente evitar com que a gente sofra com esses raios. Se você não sabe, um raio ele tende a cair em um ponto mais alto de contato possível. Para a gente exemplificar, imagine o seguinte, imagine que você está em um local aberto onde tem uma árvore e você. O raio dificilmente vai cair em você. Improvável que ele caia na árvore, porque a árvore vai ser mais alta que você e vai ser um ponto de contato mais próximo do raio.
Porém, o que acaba acontecendo com a gente é essa carga atmosférica que acaba caindo na árvore, ela se dissipa no solo. E se você está numa proximidade muito grande desse elemento aonde recebeu o raio, essa carga elétrica ela acaba indo para você também. Então por isso que as pessoas às vezes falam de você não ficar próximo de árvores quando está chovendo ou está tendo uma incidência grande de raios. Porque o raio vai cair na árvore e corre um grande risco dele se dissipar em você na hora de ele estar fazendo o percurso para o solo. De modo geral, as pessoas precisam se preocupar com isso quando elas estão em locais descampados ou, como eu mencionei, em locais com árvores ou em locais que não tem um sistema preparado para receber essa descarga atmosférica. A gente precisa nos afastar desses locais e procurar talvez um local coberto ou até mesmo evitar ficar próximo de elementos metálicos que possam atrair esse raio. Lembrando, quando a gente estiver ali em locais mais abertos, se você estiver dentro de uma cidade, dificilmente um raio vai cair em você porque você vai ter muitos prédios no seu entorno que estão muito mais altos que você. Falando de edificações, como a gente protege edificações da incidência de raios? Os raios eles são dissipados nas edificações pelo sistema de SPDA, Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. Eu já falei aqui em outro vídeo dos tipos de sistemas que temos para a gente poder proteger as edificações. Se você não viu, tá passando no cardzinho aqui em cima. Esse método, pessoal, serve para a gente fazer com que o raio caia ali em cima do prédio ou do imóvel e ele seja dissipado pela estrutura do prédio de forma que ele chegue no solo sem prejudicar nenhum elemento elétrico ou eletrônico dentro do imóvel. Então é muito importante, por isso que a gente sempre frisa isso muito, principalmente com prédios onde tem a grande tendência do raio cair, porque ele está muito mais elevado do que outras construções, de manter esse sistema com uma eficiência de funcionamento muito grande, porque a chance de um raio cair em cima do prédio é bem grande por conta da altura dele. E se ela não for dissipada da maneira adequada, isso vai vir a queimar televisões, geladeiras e tudo que tiver elétrico dentro desse imóvel. E o que todo mundo acha que sabe é que sempre dizem que um raio nunca cai no mesmo lugar. Mas antes, não deixa de clicar aqui no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no canal, pois semanalmente a gente tem conteúdos novos na área de prevenção e combate a incêndio e sobre a construção civil aqui no Cabo Lavô. E eu digo para você que você está totalmente enganado se você acha que um raio não cai no mesmo lugar. Ele cai sim, e isso é provado. Somente no Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, acontece pelo menos 6 raios por ano que caem diretamente no Cristo Redentor. Mas, por ser uma edificação onde está protegida e devidamente aterrada ali por um sistema de proteção por descargas atmosféricas, isso não surge efeito lá na edificação em nada que está no seu entorno. Mas sim, tome cuidado porque um raio ele pode sim cair mais de uma vez em um mesmo lugar. Mas as probabilidades são poucas. Se a gente parar para imaginar que caem 80 milhões de raios no Brasil inteiro e apenas 6 deles caem no Cristo Redentor por ano, eu acho que às vezes pode ser mais fácil até ganhar na Mega Sena. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de deixar aquele joinha. Aqui do lado tá aparecendo mais 2 sugestões de vídeo para você que eu tenho certeza que vão fazer a diferença aí no seu dia e no seu conhecimento. Forte abraço!